230 milhões de assinantes, com 31 bilhões de dólares em receita registrada no final de 2022. Entretanto, a plataforma de streaming Netflix reportou lucro líquido de 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2023, cifra 18% menor que a registrada um ano antes, devido ao crescimento de assinantes que veio abaixo do esperado, fazendo suas ações recuarem. Será que isso seja um reflexo do alto custo, para a falta de novos títulos recorrentes comparado às plataformas concorrentes? Ou será que a nova posição da gigante Netflix de proibir o compartilhamento de telas desagradou o maior consumidor de conteúdos em streaming da América Latina, o Brasil? A empresa Netflix teve sua origem em Scotts Valley, Califórnia, no ano de 1997, através dos fundadores Reed Hastings e Mark Randolph. Reed Hastings, natural de Boston, possui formação em matemática e mestrado em inteligência artificial. No ano de 1991, ele contribuiu para a criação de uma empresa chamada Pure Software, responsável por desenvolver um depurador de sucesso para o sistema Unix. 5 anos depois, a empresa foi vendida, e Hastings começou a focar em novos projetos. Por sua vez, Mark Randolph possui especialização em publicidade e vendas. Ele iniciou sua carreira trabalhando na Micro Warehouse, uma empresa que vendia computadores e acessórios por meio de correspondência. Em seguida, ele ingressou em uma startup adquirida por Hastings, assumindo o cargo de vice-presidente de marketing. Diz a lenda que tudo começou quando Hastings ficou incomodado por ter que pagar uma multa de $40 em uma locadora de filmes devido à devolução tardia. Embora essa história seja bastante interessante, na verdade, ela é completamente falsa. A intenção é apenas ilustrar uma situação comum na época para explicar o sucesso da Netflix. Na realidade, a Netflix foi fundada após extensos e minuciosos estudos de mercado. Seu primeiro CEO foi Mark Randolph, especialista em vendas. Sua ideia era criar um sistema de vendas por correspondência, no qual os pedidos seriam feitos pela internet. O primeiro teste realizado foi com fitas VHS, mas devido ao alto custo e fragilidade, eles começaram a explorar novos mercados. Assim, eles começaram a testar o DVD, um formato de mídia em disco que estava apenas começando a se popularizar nos Estados Unidos. O serviço foi lançado em abril de 1998 e não tinha nada a ver com streaming. Os usuários acessavam o site, faziam seus pedidos e os DVDs eram entregues em suas casas. Ao terminarem de assistir ou quando o prazo expirava, um motoboy passava novamente na residência para recolher os filmes, possibilitando que novos pedidos fossem feitos. O pagamento era realizado por filme locado. Não havia nenhum tipo de assinatura mensal. Esse modelo de assinatura só foi introduzido em 1999 e foi o que tornou a Netflix famosa. Os usuários pagavam uma taxa fixa e podiam alugar e assistir quantos filmes quisessem, sem se preocupar com multas por atraso, como ocorria nas locadoras convencionais. No início de sua trajetória, a Netflix quase foi vendida em 2 ocasiões. Em 1998, os fundadores tiveram uma reunião com Jeff Bezos, da Amazon, e receberam uma proposta de compra no valor de $12 milhões. A oferta foi recusada e hoje a Amazon é uma concorrente da Netflix no setor de streaming, com o Amazon Prime Video. A segunda ocasião é ainda mais surpreendente. Em 2000, a Netflix se ofereceu para ser comprada pela Blockbuster, a líder absoluta no mercado de locação de vídeos. Mas e o valor? Apenas uma quantia de $50 milhões. Atualmente uma cifra relativamente pequena, tendo em vista o tamanho da Netflix, mas uma fortuna que a Blockbuster já não possui mais. A recusa da Blockbuster parece indicar falta de visão de mercado, não é mesmo? Pode parecer que sim, mas se analisarmos os fatos daquela época, isso faz algum sentido. Naquela época, vendas online oferecidas pela Netflix não passavam de um mercado de nicho, e não havia como prever se aquele modelo de aluguel de DVDs seria bem sucedido, e o streaming ainda não fazia parte dos serviços da Netflix. Além disso, a empresa não estava gerando muito lucro naquela época, então não seria uma compra segura. No entanto,
É claro que, olhando para a situação atual da Netflix e da Blockbuster, sabemos quem cometeu um grande erro nesse negócio. No mesmo ano, a Netflix mudou seu logotipo e adotou o formato com fundo vermelho que conhecemos até hoje. Houve também uma mudança na posição de CEO. Randolph deixou o cargo em 2002, passando-o para Hastings. Em entrevistas, Randolph já afirmou que preferia a fase inicial da empresa, a fase de startup, e que seu colega foi o principal responsável pelo sucesso da plataforma. Atualmente, Randolph trabalha com investimentos e na formação de novos empreendedores, além de ter sido cofundador de uma empresa de análise de dados. No mesmo ano, com o dinheiro proveniente de investimentos, a Netflix lançou sua oferta pública de ações, que foi muito bem sucedida. No ano seguinte, em 2003, a empresa atingiu a marca de 1 milhão de assinantes e não parou de crescer desde então. Vamos avançar um pouco no tempo e chegar em 2007, quando o modelo de streaming de vídeo foi introduzido. Nessa época, a Netflix também alcançou a marca de 1 bilhão de DVDs alugados, mas esses discos estavam se tornando obsoletos. Nesse mesmo ano, algo curioso aconteceu, algo que poucas pessoas sabem. A Netflix anunciou um concurso para premiar com $1 bilhão a equipe que desenvolvesse o melhor algoritmo de recomendação de conteúdo. Os vencedores foram cientistas da Bellcore's Pragmatic Cows, uma colaboração entre a AT&T e um laboratório da Áustria. Esse algoritmo melhorou a Netflix em pouco mais de 10%, mas, no final das contas, nem chegou a ser implementado. O concurso durou 2 anos, e em 2009, a implementação se mostrou muito cara em termos de engenharia, e o foco no streaming mudou todo o cenário. Mas isso não impediu a Netflix de seguir em frente com velocidade na próxima década. Em 2010, ela estreou em seu primeiro país fora dos Estados Unidos, chegando ao Canadá. Atualmente, o serviço está disponível em mais de 190 países. Até hoje, é difícil obter aprovação do governo chinês e regiões como Coreia do Norte, Síria e Crimeia, que sofrem restrições impostas pelo próprio governo dos Estados Unidos. Em 2008, a Netflix enfrentou seu primeiro grande contratempo técnico, quando seu banco de dados apresentou problemas e a empresa ficou sem conseguir enviar novos DVDs para seus assinantes por 3 dias. Porém, essa situação acabou sendo um ponto positivo, pois levou a empresa a se tornar mais ágil e adotar a computação em nuvem para armazenar todos os seus servidores. Assim, eles contrataram os serviços da Amazon Web Services, que, ironicamente, se tornaria uma de suas maiores concorrentes. A migração completa de todos esses dados e processos foi um processo demorado e complexo, que começou lá atrás e só foi concluído em 2016. Na metade de 2011, a Netflix passou por uma mudança radical que muitas pessoas acharam que foi um erro. Ela se separou completamente do negócio de DVDs e tornou o nome Netflix exclusivamente associado ao streaming online. Já o serviço de envio de filmes e agora até jogos pelo correio passou a ser chamado de Qwikster. No entanto, essa divisão também significava que as contas seriam separadas e os assinantes teriam que assinar tanto a Netflix quanto o Qwikster para acessar os serviços que antes eram oferecidos em um único pacote. Em 2011, muitas pessoas ainda não tinham o hábito de fazer streaming e talvez não tivessem uma boa conexão para isso. E para piorar, os preços também aumentaram. Essa ideia de separação não durou nem um mês. Em uma postagem oficial no blog da Netflix, o CEO Reed Hastings pediu desculpas, admitiu o erro e anunciou que revisaria toda a estratégia. No entanto, naquela época, centenas de milhares de norte-americanos não ficaram satisfeitos com a decisão inicial e cancelaram o serviço. Talvez eles tenham voltado agora, mas naquela época a situação foi bastante complicada para a Netflix. A primeira série distribuída pela Netflix foi Lilyhammer, que conta a história de um mafioso isolado em uma pequena cidade da Noruega. Em 2013, estreou House of Cards, que foi o maior investimento da empresa até então e seu primeiro grande conteúdo original produzido internamente. Foram investidos $100 milhões para produzir 2 temporadas com 13 episódios cada. Não é preciso dizer que foi um sucesso. Essa foi a primeira série distribuída exclusivamente online a receber indicações nas principais categorias do Emmy, ganhando 6 prêmios, além de 2 Globos de Ouro. A Netflix ficou conhecida por salvar séries canceladas e dar a elas uma segunda chance.
Isso aconteceu com a 4ª temporada de Arrested Development e também com The Killing e Gilmore Girls. Até o momento, a última grande novidade foi um pedido antigo da comunidade. No final de 2016, a Netflix finalmente disponibilizou o download de conteúdos para serem assistidos offline, primeiro para tablets e smartphones e depois para computadores. Essas produções têm sido negligenciadas em diversas premiações tradicionais do cinema, e a estreia na edição de Cannes em 2017 foi recebida com vaias. Além disso, a Netflix tem investido bastante em conteúdo original, criando mais séries e filmes produzidos internamente ou adquirindo os direitos de produções independentes. Um dos motivos para isso é que está se tornando cada vez mais difícil licenciar conteúdos de outras produtoras, e isso tem gerado críticas por parte do público, que não aprecia algumas das produções originais e reclama da falta de adição de algumas temporadas ou da retirada de séries. Uma das razões para essa situação é que a Netflix foi pioneira no mercado de streaming e incentivou empresas como a HBO e Fox a criarem seus próprios serviços e retirarem seus conteúdos da plataforma. A Netflix é uma grande defensora da neutralidade de rede, especialmente nos Estados Unidos, onde várias operadoras já foram acusadas de reduzir a velocidade dos assinantes que utilizam o serviço de streaming por longos períodos. No entanto, atualmente, essas leis estão em discussão nos Estados Unidos e, por enquanto, todos têm a mesma velocidade de conexão, mesmo que assistam Netflix o dia inteiro. E como o Brasil se encaixa nessa história? Bem, a Netflix estreou por aqui em 5 de setembro de 2011. A empresa conquistou o público com uma excelente presença nas redes sociais e campanhas publicitárias incríveis para a internet. Fábio Júnior, Valesca Popozuda, João Kleber e até mesmo Xuxa estrearam comerciais que fizeram sucesso. Em 2015, o faturamento no país já atingia 1 bilhão e 100 de reais, superando até mesmo o de algumas emissoras nacionais de televisão aberta. Mas nos dias de hoje, muitos usuários brasileiros têm expressado uma frustração com a impossibilidade de compartilhar telas simultaneamente em suas contas, pois com a popularização dos serviços de streaming, o compartilhamento de contas e a visualização conjunta se tornaram práticas comuns entre os usuários. Em contrapartida, a Netflix preferiu estabelecer limites em relação ao compartilhamento de telas simultâneas, o que levanta dúvidas sobre a viabilidade dessa prática e abre margem para o questionamento: será esse o seu segundo maior erro? Embora a Netflix proíba oficialmente o compartilhamento de tela, é importante lembrar alguns benefícios sociais, econômicos e de experiência do usuário que essa prática proporciona. O compartilhamento de tela fortalece os laços sociais, ajuda a economizar custos, melhora a experiência do usuário e aumenta a visibilidade da plataforma. Esses benefícios demonstram como o compartilhamento de tela pode ser positivo tanto para os usuários quanto para a própria Netflix, estabelecendo uma conexão mais profunda entre a plataforma e seus assinantes. Paralelo a isso, no final de 2022, a gigante Netflix registrou uma marca de 230 milhões de assinantes e 31,6 bilhões de dólares em receita, e reportou um lucro líquido de 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2023. É isso aí, pessoal. Essa é a história da Netflix, uma empresa jovem que conseguiu rapidamente transformar o cinema, a internet e a televisão com seu sistema de streaming. Comente abaixo a sua opinião em relação ao compartilhamento de tela. Você acha correto essa proibição? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.